nosso irmão José Balroado, na oração dele, sem ele saber do que é que eu vou falar, já tocou no assunto, especialmente na parte final da oração dele. Vocês se calhar já não se lembram o que é que ele orou. Como eu não gravei a oração, não posso rebobinar para voltarmos a ouvir aquilo que ele disse. Também o meu computador na internet, esta manhã, me trouxe um versículo, 2, concretamente. Todos os dias ele fala comigo e eu também falo com ele todos os dias. Quer dizer, não falo com ele, falo através dele. E ele também não fala comigo, alguém falou através dele. Também não foi por acaso aquilo que eu li esta manhã, da Palavra de Deus, que o computador me trouxe logo de manhã, e que diz assim: os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Repita a primeira parte. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Isto está em Provérbios capítulo 15, versículos 31 e 32. Ainda esta semana o nosso irmão Billy Graham perguntava, ou melhor, alguém perguntava ao nosso irmão Billy Graham, ou interrogava-se sobre o benefício da internet. E o nosso irmão Billy Graham respondeu muito sabiamente, como é seu apanágio, e disse que a internet tem coisas más e tem coisas boas, como a gente sabe. Depende do uso que nós damos à internet, depende do uso que nós damos a tudo na vida e até, inclusivamente, depende do uso que nós damos a nós próprios. Porque nós próprios podemos ser usados para bem e podemos ser usados para mal. Portanto, tudo depende do uso que nós damos. E eu dou graças a Deus porque a internet está a ser usada para ministrarem à minha alma e eu muitas vezes recebo muito benefício de ministério que é feito através da internet, como acabei agora de citar, e em muitas outras situações. E também é uma forma que eu próprio utilizo para também ministrar a muitas almas. Aquilo sobre o qual eu vou falar esta manhã provavelmente vai fazer com que vocês, sem exceção, todos vocês que estão aqui esta manhã, irão dizer: epá, ele está a pregar para mim. E estou. Eu quando prego sempre para todos. Espero que vocês nunca pensem que isto é para o vizinho do lado, ou é para o outro vizinho dali daquele outro lado, ou para aquele que está lá atrás, ou para aquele que está lá à frente. Porque de facto a palavra de Deus é-nos sempre ministrada a todos e bem-aventurados seremos se quando ouvimos a palavra de Deus, seja através do ministério desta forma, seja através da simples leitura da mesma, nós nos interrogamos: Senhor, o que é que nos queres dizer com isto? Isto que eu estou a ler hoje, o que é que tu me queres dizer? O que é que tu me queres falar? E quando vocês estiverem aí sentados a ouvir a palavra de Deus nos bancos, e houver um irmão que esteja a pregar a palavra de Deus, perguntai sempre: o que é que tu me queres dizer a mim com isto? Se calhar até podes pensar que aquilo não tem muito a ver contigo, tem a ver com não sei quem. Mas o que é que tu me queres dizer a mim? Para eu estar a ouvir isto e has-me querer dizer qualquer coisa. É isso que nós devemos fazer. Eu quero-vos falar esta manhã, assim me ajuda o Senhor, sobre como reparar rupturas nos relacionamentos. Como reparar rupturas nos relacionamentos. E eu quero falar sobre isto porque todos nós temos relacionamentos. E quero falar sobre isto porque não há relacionamentos que não tenham rupturas. Não há relacionamentos que não tenham rupturas. Isto foi um aviso para nós estarmos com atenção. Repito, não há relacionamentos sem rupturas. E para não falar de todos os nossos relacionamentos, e todos nós temos relacionamentos, basta pensar só no relacionamento entre Deus e o homem. Teve ruptura. E o relacionamento entre Deus e o homem continua a ter rupturas hoje. E nós precisamos saber como reparar rupturas nos relacionamentos. Mas eu não vos quero falar, propriamente dito, diretamente no nosso relacionamento diretamente com Deus, embora isto afete, como vamos ver, mas quero-vos falar no relacionamento uns com os outros, com os nossos semelhantes. E uma das coisas mais importantes na vida que precisamos de aprender é esta: como é que eu posso valorizar
relacionamentos e reparar rupturas, se porventura elas acontecerem nos relacionamentos. E temos de aprender isto. Como é que nós podemos reconciliar uma relação que está desavinda? Se nós não aprendermos a fazer isto, a nossa vida, garanto-vos, será uma vida de miséria. Será uma vida miserável. Uma pessoa que tenha problemas de relacionamento com alguém vai ter problemas sérios, ela própria. Nós somos todos diferentes uns dos outros. E todos nós, sem exceção, somos todos pessoas imperfeitas. Portanto, não esperemos encontrar perfeição em nenhum de nós. Porque nós próprios não somos perfeitos. E porque nós somos todos imperfeitos, todos nós somos propensos a ter conflitos. Mesmo que nós não queiramos ter esses conflitos, eles acabam muitas vezes por surgir. E repito, se nós não resolvermos esses conflitos, se não os soubermos resolver, nós vamos ser infelizes e vamos ser miseráveis a maior parte da nossa vida. Eu convido-vos a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 3 a 12. Como vocês sabem, toda a Escritura é divinamente inspirada e toda ela é apta para nos ensinar e para nos redarguir e para nos corrigir e instruir em justiça, isto é, em fazermos o que está certo. E Mateus capítulo 5 não é exceção. É o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, que o Senhor Jesus Cristo pregou quando cá estava na terra, mas, como todo o resto das Escrituras, Mateus capítulo 5 é apto para nos ensinar, para nos redarguir, para nos instruir em justiça, para nos ensinar. E em Mateus no capítulo 5, então eu convido-vos a ler o seguinte. Mateus capítulo 5, versículos 3 a 12. Antes de nós lermos, eu gostava que vocês notassem, à medida que formos lendo, nós temos aqui 8 bem-aventuranças. E à medida que nós formos lendo estas 8 bem-aventuranças, eu quero que vocês notem que cada uma delas se resume numa palavra ou numa pequena expressão que eu vou dizer. A primeira é humildade. A segunda é capacidade de sofrimento. A terceira é mansidão. A quarta é fome, ter fome do que está certo. A quinta é misericórdia. A sexta é pureza. A sétima é pacificação. E a oitava é aquilo que nós podemos chamar de resiliência. Ou, se quiserdes, longanimidade, mas é grande capacidade de resistência sem ruir. E eu gostava de chamar a vossa atenção para isto, e agora sim vamos ler. E vamos ler então nos versículos 3 a 12, que diz assim, porque eu estava no sítio errado, desculpem. 3 a 12. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus, humildade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede do que está certo. Justiça quer dizer fazer o que está certo, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, cá temos a misericórdia, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pureza, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, é óbvio, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o versículo 11, que está associado a este, que é: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aquilo que eu poderia chamar resiliência, ou a capacidade de resistir sem ruir. Bem, mas o que eu quero destacar aqui é, de facto, o versículo 9. Mas eu esqueci-me de dizer o seguinte. Se nós fizermos estas 8 coisas, se respeitarmos estas 8 coisas, se aprendermos com estas 8 coisas que nós temos aqui, ou seja, se formos humildes, se tivermos capacidade de sofrer, se formos mansos, se tivermos fome de fazer o que está certo, se formos misericordiosos, se formos puros, pacíficos e resilientes, teremos as bênçãos de Deus. Bem-aventurado, ou seja, felicíssimo,
aqueles que tiverem isto. Eu destaco aqui no versículo 9 a pacificação. Deus abençoa os que são pacificadores, diz outra versão. Há outra versão que diz, Deus abençoa os que são pacificadores. Por isso são felizes, muito felizes. Portanto, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, repito, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, pacificador é marca de que eu sou filho de Deus. Pacificador é prova de que eu sou filho de Deus. Porque se eu não tiver este espírito de pacificação, é para colocar em dúvida a genuinidade da minha fé e a realidade da minha conversão. Uma das características de um crente genuíno é que ele é um pacificador. Uma das características de um crente genuíno é que ele é um reconciliador. Aliás, o Senhor reconciliou-nos e deu-nos um ministério chamado o Ministério da Reconciliação. E o Ministério da Reconciliação, Deus deu não apenas a cada... Deus não deu apenas a alguns crentes. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, mostra que ele deu o Ministério da Reconciliação a cada crente. E o Ministério da Reconciliação não é só reconciliar, esta é a parte básica, reconciliar os homens com Deus, mas é reconciliar também os homens com os homens. Vejamos o que um pacificador não é. É muito importante nós sabermos, talvez, primeiro, o que é que não é um pacificador. Não é ignorar. Há um problema e a gente ignora o problema. Ignorar não é ser pacificador. Fazer vista grossa não é ser pacificador. Sabe o que é que se chama a isso? Ignorar e fazer vista grossa? Chama-se cobardia. Pacificador não significa paz a qualquer preço. Fazer vista grossa, sabem o que é? Se ignorar é cobardia, fazer vista grossa podemos dizer que é dependência. Estamos dependentes. O Senhor Jesus Cristo nunca fugiu a um conflito. O Senhor Jesus Cristo encarava os conflitos e resolvia os conflitos. E nós precisamos de pacificadores mais do que nunca nos dias em que nós vivemos. Neste momento há vários conflitos que estão a acontecer. E há vários conflitos que estão a acontecer no nosso planeta. Nós temos a guerra dos sexos. Nós temos o conflito de gerações. Nós temos o conflito rássico. Nós temos as guerras religiosas. Nós temos conflitos entre partidos políticos. Nós temos conflitos culturais. Nós temos conflitos entre ricos e pobres. Nós temos conflitos entre letrados e iletrados. E a lista é interminável. Vivemos num mundo cheio de conflitos. Precisamos de aprender, não apenas no mundo, mas na nossa vida pessoal. Temos a obrigação de aprender a saber, como eu disse, sanar ou resolver conflitos. E para isso, eu sugeriria que nós dessemos 7 passos. Porque todos nós, na nossa experiência, temos problemas de conflitos de relacionamentos. E eu sugiro 7 passos se quiseres resolver um conflito. Se quiseres ultrapassar um conflito, eu sugiro que dês 7 passos. Portanto, como reparar estas rupturas que acontecem nos relacionamentos. Precisamos de aprender a viver em paz e a viver sem ressentimentos. Mas antes de nós darmos estes 7 passos que eu recomendo, eu gostaria de vos mostrar 3 razões porque precisamos de fazer isto, para darmos estes 7 passos, para nós não sermos miseráveis e uns infelizes. E quais são as 3 razões? Vocês não imaginam o quanto os conflitos destroem a nossa vida. Alguns de vocês, se calhar, têm conflitos por resolver que duram há semanas, ou há dias, ou há meses,
ou há anos, ou há décadas. Eu ouço pessoas a dizerem que não se dão com o seu pai, ou com a sua mãe. Ainda ontem recebi o telefonema de um amigo meu de infância, e eu perguntei assim, tens visto a tua irmã? E eu disse, eu não quero saber dela. Curiosamente, ontem à noite, ele telefonou-me. E nós não imaginamos o dano que isto causa na nossa vida. A Bíblia diz que quando nós fazemos vista grossa a um conflito, acontecem 3 coisas e eu quero alertar-vos para essas 3 coisas. A primeira coisa é... Sabem qual é o primeiro problema causado? O primeiro problema causado é que isso bloqueia a minha relação com Deus. Portanto, isto é mais grave do que aquilo que vocês possam imaginar. Um conflito não resolvido bloqueia o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos estar bem com Deus se nós estivermos mal com os outros. Deus diz que nós não podemos estar perto dele se nós estamos distantes de alguém num conflito. Eu vou citar uma passagem muito conhecida na primeira carta de João. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 1 de João 4,20. Em segundo lugar, bloqueia as minhas orações. Quantas pessoas há que oram? Para nada. Vocês não imaginam que há muito pouca gente que ora. Mas dentro da pouca gente que ora, a maior parte dos que oram para zero. Estão a orar para nada. Sabem porquê? Porque Deus nem ouve aquilo que eles dizem. O apóstolo Pedro um dia disse, e claro que nestes conflitos eu não falei de maridos e mulheres e de pais, filhos, bem, mas vocês subentendem-se e vocês percebem. Eu não sei qual é a área do vosso conflito, mas qualquer que seja a área do vosso conflito, pensem nisto. O apóstolo Pedro disse, por exemplo, isto: igualmente vós maridos coabitai com elas, com as mulheres, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Primeira carta de Pedro 3,7. Coabitai com elas com entendimento, diz ele, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, etc., para que não sejam impedidas as vossas orações. Uma ruptura de relacionamento, neste caso, faz com que as orações não sejam ouvidas. Reparem o que é que ele diz. Se até a falta de consideração, ou seja, de honra, se até a falta de consideração ou de honra impede uma oração, imaginem um conflito. Imaginem a falta de entendimento. Imaginem o ódio. Estás-me a dizer que se eu não tiver comunhão com um irmão meu, Deus não responde à minha oração? Exatamente, é isso que nós lemos aqui. Em terceiro lugar, bloqueia, para além de bloquear, como nós vimos, a nossa relação com Deus, bloqueia as nossas orações e, em terceiro lugar, bloqueia a nossa felicidade. Bloqueia a nossa alegria. Não importa o quanto sucesso a gente possa ter em tudo, podemos ter sucesso disto, ter sucesso daquilo, sermos bem-sucedidos. Se não estamos bem com alguém, a nossa felicidade e a nossa alegria é afetada. O apóstolo Tiago disse, por exemplo, isto: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. O fruto da justiça é o fruto do que está certo. O fruto, o resultado de se fazer o que está certo. Mais uma vez eu repito, que às vezes alguns têm dificuldade em perceber o que quer dizer justiça. Fazer o que está certo. O fruto de fazer o que está certo semeia-se na paz. Para os que exercitam a paz. Quem não faz o que está certo não tem paz. Portanto, não tem alegria, não tem gozo, não tem felicidade. Vejamos então as 7 sementes de paz que nós podemos e devemos plantar, ou se quiserem, os 7 passos que nós devemos dar para reparar rupturas. Vocês certamente conhecem aquela frase de que o homem colhe o que planta.
E o apóstolo Paulo disse na carta aos Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba, ou Deus não se deixa zombar, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. E isto é verdade não apenas para o mal. Às vezes só cito este versículo para o mal. Olha que tu vais ceifar o que semeias, vais colher o que semeias, mas também é verdade para o bem. E nós precisamos saber o que é que precisamos de semear de bem para colhermos aquilo que é bom. Então, vamos tomar muita atenção. Vocês conhecem aquela história do miúdo que uma vez saiu com o pai à rua e estava lá no meio da rua e depois começou, estava na brincadeira deles, o miúdo estava a brincar e não sei o quê, e descobriu, porque era miúdo, não é? Eu também me lembro de quando descobri a verdade do eco. O eco. E ele, quando descobriu a verdade do eco, depois pôs-se ali a brincar com o eco, depois às tantas, já não sei como é que foi, mas ele, sei que às tantas começou a dizer: eu odeio-te! E lá do outro lado dizia: eu odeio-te! E ele gritava mais alto: eu odeio-te! E lá do outro lado: eu odeio-te! E epá, quanto mais ele era veemente, mais veemente era a resposta. Aquilo que nós semearmos, aquilo a gente colhe. E ele foi dizer ao pai: ó pai, eu estou a dizer eu odeio-te, ele está a dizer que tu também odeia a mim. E quanto mais eu digo, mais ele diz. E o pai disse assim: muda de estratégia. Diz-lhe que o amas. Eu amo-te! Eu amo-te! Eu amo-te! Eu amo-te! O que semearmos, nós colhemos. Se semeias ressentimento, se semeias amargura, se semeias ira, o contrário tu vais colher, portanto, vais colher tudo isso. Vais colher tudo isso. O contrário também é verdade. Se fores generoso, se fores benigno, se fores afável, se fores agradável, se fores bom, vais colher isso também. Porém, nota, há uma coisa que eu vos quero dizer que é muito importante e que é mais verdadeiro do que a ilustração do eco. Porque a ilustração da Bíblia não é a ilustração do eco. Eu só usei a ilustração do eco para ajudar a perceber. Porque a ilustração da Bíblia é muito mais forte. A Bíblia utiliza a ilustração da semente, utiliza a ilustração da sementeira. E tu és convidado a semear. E se tu semeares, vais descobrir uma coisa diferente do eco. E o que é que tu vais descobrir? Na sementeira, tu não obtens exatamente o que tu semeias. Na sementeira, tu colhes mais. O grão dá espiga. E a espiga é muito grão. É verdade para o mal e é verdade para o bem. Vamos ver então os 7 passos. E nós nunca mais começamos os 7 passos para aprender como resolver conflitos, portanto, e reparar estas rupturas dos relacionamentos. E nós podemos usar isto em todas as áreas da nossa vida, qualquer que seja a área da nossa vida, e isto vai nos poupar até muito dinheiro em aconselhamentos. Há muita gente que depois vai a aconselhamentos, é psicólogos e psiquiatras e não sei o quê, para resolver estes problemas. Primeiro passo. Para seres um pacificador, dá o primeiro passo. Toma a iniciativa. Primeira recomendação, primeiro passo, toma a iniciativa. Já sei o que vais dizer. A falta não é minha. A falta é do outro. O outro é que tem a culpa. Também a falta não era de Deus. Vocês sabem que a falta não era de Deus. E Deus deu o primeiro passo. Quem deu o primeiro passo não foi Adão. Quem deu o primeiro passo foi Deus. A reconciliação, o relacionamento sadio, é mais importante do que aquilo que a gente possa imaginar. É mais importante, notem bem, do que a adoração. Vocês têm a noção? O nosso irmão José disse há bocado que o culto mais importante, eu concordo com ele, é a ceia do Senhor. É o culto mais importante, é que nós vimos aqui adorar. Mas é o culto mais importante. É o culto de adoração. Mas vocês sabem que há uma coisa mais importante do que a adoração?
Não é um culto. Ele disse que era o culto mais importante. E como o culto é o mais importante. Mas há uma coisa mais importante do que a adoração. Sabem qual é? A coisa mais importante que a adoração é a reconciliação. A reconciliação entre pessoas desavindas é mais importante do que a adoração. E vocês já vão perceber porquê. A reconciliação é mais importante do que a gente reunir-se com a igreja. A reconciliação é mais importante do que a gente cultuar com a igreja. A reconciliação é prioritária em relação à adoração. A reconciliação é prioritária em relação a estarmos reunidos com a igreja. Eu até acho graça. Como é que alguns que não querem deixar de adorar a Deus quando têm um conflito vão a outra igreja e pensam que ainda outra igreja que resolveram o problema. Eu vou-vos dizer, a reconciliação é mais importante do que a adoração. E eu vou-vos mostrar para vocês poderem ver. Em Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24, e cá está mais uma passagem no Sermão da Montanha, tem lá coisas para nos instruir e para nós aprendermos. Nós vamos assim, Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, pronto, neste caso, o homem ia ao templo para adorar. Se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem adorar. E depois vem e apresenta a tua oferta. Deves sublinhar bem e destacar bem essa frase. Vai reconciliar-te primeiro. Eu gostava de chamar a vossa atenção também para um outro pormenor interessante. Antes disso, sabe que o Senhor disse noutra altura, bem profetizou Isaías, e está em Marcos 7,6, e eu cito, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E lá vamos nós, adorar, lá vamos nós ao templo, adorar, mas o coração longe. Está longe porquê? Porque se não está bem a minha relação com alguém, com Deus também não está. Mas uma curiosidade só de passagem, não tem a ver com o assunto, mas achei interessante. Sabe o que é que o Senhor diz assim? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembraste que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali dentro do altar a tua oferta. Ou seja, tu vais reconciliar-te com o teu irmão, mas deixa lá a oferta. Só um pequeno pormenor. Tu vais reconciliar-te com o teu irmão, mas deixa lá a oferta. Já agora só um pequeno pormenor. A importância das ofertas. Nós aqui não fazemos campanha de ofertas. Alguns, se apanhassem isto que eu estou agora aqui a dizer, eu fazer uma grande campanha para as pessoas dar, tem que dar, estão a ver? Até tem que deixar lá a oferta. Mas há dois perigos em que nós podemos cair, dois extremos. Um é sermos negligentes e outro é sermos uns exagerados. Mas a oferta é importante. E eu queria chamar a vossa atenção para isto. De passagem. Há uma outra versão, que é a versão, a nova tradução em linguagem hoje, que é uma tradução em linguagem hoje, como o nome indica, diz assim, deixa a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. O que é que aprendemos aqui? Não devemos adiar, não devemos protelar, não devemos procrastinar, não devemos apresentar desculpas, devemos ir logo. Obrigado. Isto foi mesmo providencial. Obrigado. Tens problemas com alguém? Há semanas, há meses, há anos? Não continues. Não sabes o mal que isso causa. Independentemente de seres o ofendido ou seres o ofensor, dá o primeiro passo. Os conflitos não se resolvem sozinhos. Os conflitos não se resolvem por si, automaticamente. Isso não acontece. O tempo não cura nada. Há pessoas que acham que o tempo cura. O tempo não cura nada. A única forma de resolver um conflito é encará-lo. A resolução
é sempre intencional. Tens de te mexer. E a amargura, com o passar do tempo, vai-se agudizando e não melhora nada. Vamos ver como é que se consegue isto com um mínimo de dor. O que é que faz adiar a resolução de uma situação destas? Pode ser muita coisa, mas há uma coisa que normalmente acontece, é o medo. Vocês sabem o que é que acontece a uma criança quando o pai diz assim, temos que falar. Ui, ainda sabe onde é que vai meter. Temos que falar. Não é? Ou quando a mulher diz ao marido assim, temos que falar. Ele pode ser um homem zarrão muito grande, mas ele não sabe onde é que sabe meter. Temos que falar. Medo. Ouvi a tua voz no jardim, disse Adão, e temi, porque estava nu e escondi-me. A razão é porque nos sentimos nus, sentimos-nos vulneráveis, sentimos-nos expostos. Não temos cobertura. O pecado leva-nos a esconder, leva-nos a ter medo. Medo de quê? Vulnerabilidade, sermos expostos. Medo de sermos rejeitados. Medo de sermos incompreendidos. Medo que aconteça alguma coisa mais que possa ser usado ainda mais contra mim depois. O medo leva-nos a sermos defensivos, leva-nos a ficar distantes, leva-nos a erguermos muros, leva-nos a sermos exigentes, leva-nos a sermos controladores. Quanto mais inseguros, mais controladores. Onde é que nós encontramos a coragem para darmos o primeiro passo? No Espírito de Deus. O fruto do Espírito, diz a Bíblia, é o amor. E a Bíblia diz que no amor não há temor. E se o problema é o temor, no amor, diz a Bíblia, não há temor. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Lemos Paulo dizer a Timóteo na segunda carta, capítulo 1, versículo 7. O espírito expele o temor. O que é que leva uma pessoa, de repente, a irromper por uma casa que está a arder, toda incendiada, toda em chamas? O que é que leva um indivíduo, apesar da casa estar toda a arder e toda em chamas, o que é que o leva a entrar dentro da casa? Por uma casa completamente a arder, cheia de chamas. Senão o amor por um bebê indefeso que está lá dentro da casa. Quem diz um bebê, diz outra pessoa qualquer que a gente ama. O amor expele o temor. Quando há amor, não há temor. Nós nunca mudaremos enquanto o nosso amor não exceder o nosso temor. Portanto, nenhum passo nós podemos dar, este é o primeiro passo que nós devemos dar, e nenhum outro passo nós podemos dar se nós estivermos cheios do amor de Deus, que elimina o temor ou o medo e que nos leva a dar esse passo. Portanto, primeiro passo, como eu disse, para seres um pacificador, toma a iniciativa, tens que dar o primeiro passo. Segundo passo, tens que pedir a Deus sabedoria. Pois é. Tu não queres ter a relação com Deus bloqueada, certo? Se eu não quero ter a relação com Deus bloqueada, nem queremos ter as nossas orações bloqueadas, nem queremos ser uns infelizes, não é? Temos que dar o primeiro passo, certo? Mas tu não sabes o que é que há de dizer. O que é que vais dizer? Tens um problema de relacionamento. O que é que vais dizer à pessoa? Como é que vais dizer? O que é que vais dizer? Como é que vais dizer? E quando é que vais dizer? Pede sabedoria a Deus. Precisamos de sabedoria. Porque é preciso saber o que se vai dizer, é preciso dizer como se vai dizer e é preciso também ir na altura certa. Há até quem diga, não vou dizer. Acho que não é oportuno. Houve alguém que disse, mas eu não vou dizer. Se algum de vós tem falta de sabedoria, disse Tiago, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Portanto, oremos. Terceiro lugar. Se quiseres resolver uma ruptura,
Começa com as tuas falhas e com os teus erros. Não comeces com as falhas e os erros do outro. Porque aí não vais longe. Não vais ter sucesso. Não comeces depois com acusações. Começa com as tuas falhas. A outra pessoa pode ter 99,9999% de culpa. É o que nós achamos, não é? Porque nós temos sempre só 0,00001. É o que nós achamos. Mas se fôssemos ouvir Deus a falar, ele se calhar não ia ter a mesma opinião. Nós temos sempre culpa. Porque nós somos pecadores, porque nós não somos perfeitos, porque nós somos imperfeitos. Todos nós, e todos nós falhamos. Em vez de acusares, em vez de te desculpares, em vez de atacares, vê o que é que se passa em ti com honestidade. Há duas causas num conflito, normalmente. Isto não falha. A primeira causa, sabem qual é? É o egocentrismo. O que se passa dentro de mim. Sabem que quando eu estou cheio de Cristo, nada me irrita. Quando eu estou cheio de Cristo, para mim está tudo bem. Agora, quando eu estou cheio de mim e não estou cheio de Cristo, até o indivíduo espirrar ao lado me incomoda. Vocês sabem que é assim. Quando estou cheio de mim, quando estou cheio de orgulho, é aí que está o problema. E o problema dos conflitos não está no que nos rodeia, mas está em nós. Porque quando estamos bem, tudo nos parece bem. E quando nós estamos mal, tudo nos parece mal. O apóstolo Tiago, sabiamente, sabem o que ele disse? No capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vêm disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais. O que quer dizer? Quereis. Tu queres. O problema nos conflitos está dentro de ti, no que eu quero. Eu não concordo com tudo o que está à minha volta. Eu não concordo com tudo o que vejo. Eu não concordo com tudo o que ouço. Mas isso não é razão para eu entrar em conflito. E o problema de muitos é que entram em conflito. Sabe o que é que muitos casais dizem? Dizem assim: nós somos incompatíveis. Há problemas de relacionamento em casais, por exemplo. E dizem: nós somos incompatíveis. Eu estou-me a rir, sabem porquê? Porque, segundo as estatísticas, dizem que é a primeira causa para o divórcio. Incompatibilidade. Está demonstrado daquilo que têm analisado os que tratam com os divórcios, que a primeira causa para os divórcios é incompatibilidade. A gente não encaixa, a gente não dá, aquilo é incompatível, não dá. Quero-vos dizer uma coisa, isso é uma mentira. Isso não existe. Isso só existe nos escritórios dos advogados que tratam dos divórcios, para justificar os divórcios. Sabem porquê que eu digo isso? Porque todos nós somos incompatíveis. Todos. Não há ninguém compatível. Somos todos incompatíveis. Somos todos diferentes. Vocês conhecem duas pessoas iguais? Ninguém é compatível, ninguém é completamente compatível contigo. Porque ninguém é exatamente igual a ti, ninguém é exatamente como tu. Sabem qual é o problema? Chama-se imaturidade. Quando isso acontece nos casamentos, que se fala de incompatibilidade, o termo correto não é compatibilidade, é imaturidade. Tanta imaturidade que existe. E porquê que eu digo que é imaturidade e não incompatibilidade? Porque aquilo é inflexibilidade. E quando nós somos inflexíveis, nós não somos maduros.
Uma das características de maturidade é flexibilidade. Maturidade, eu vou mais longe, maturidade é sermos semelhantes a Cristo. Quanto maiores as diferenças, maior é o potencial de crescimento. E se existem diferenças entre nós, seja lá em que área for, temos um grande potencial para crescermos e nos tornarmos maduros e sermos como o Senhor, e sermos tolerantes e darmos-nos bem. Portanto, ser humilde, ser paciente, ser flexível. É sempre melhor e mais recompensador resolver um conflito. É sempre melhor e mais recompensador resolver um conflito do que desfazer um relacionamento. Olha que desfazer um relacionamento é muito mais complicado. A segunda causa do conflito é o orgulho. Egocentrismo, orgulho. O orgulho é um problema, sempre foi e continua a ser. É ofendermos-nos facilmente. Eu quando vejo uma pessoa ofender-se facilmente, é assim, quando uma pessoa se ofende facilmente, eu vejo assim, estás muito cheio de ti. Porque quanto mais vazio estiveres de ti, menos te ofendes. E tu ofendes-te porque é o teu ego que é ofendido. Se tu não tiveres ego, não tens ofensa. A ofensa existe proporcionalmente à medida do teu ego. Da soberba só provém a contenda. Da soberba só provém... Sabe de onde é que vem a contenda? Vem da soberba, diz a Bíblia no livro de Provérbios. Ou, como diz outra versão, da soberba só resulta a contenda. Ou, há uma outra versão, a nova tradução em linguagem hoje diz, o orgulho só traz brigas. E todos deveríamos memorizar este versículo. Da soberba só provém a contenda. Que é para não nos esquecermos. E há uma frase que é mágica e que normalmente resolve muitos conflitos. Ela é uma frase miraculosa. Quando tiverem um problema com alguém, tomem a iniciativa, não é? E digam assim. Isto é muito importante. Desculpa. Em vez de chegar lá e... Desculpa. Só estava a pensar em mim próprio. Desarmou logo. Isto é como o código postal. O que é que diz do código postal? É meio caminho andado, não é? É meio caminho andado. Desculpa. Só estava a pensar em mim próprio. É importante que nós tenhamos a noção que todos nós temos pontos cegos na nossa vida. Vocês sabem o que é o ponto cego num carro, não sabem? Para aqueles que são condutores, acho que sabem o que é um ponto cego. Cara, explica lá o que é um ponto cego, pá. O ponto cego no carro qual é? Por exemplo, é quando nós não vemos um carro que nos está a ultrapassar e estamos a olhar para o espelho. Exatamente. É aquele ponto onde, estando nós a olhar pelo espelho retrovisor, um carro vai ao nosso lado a ultrapassar-nos e, apesar de estarmos a olhar pelo retrovisor, não estamos a ver o carro. Há ali um ponto que o carro que estivermos a ultrapassar não é visível. É chamado ponto cego. E nós temos muitos pontos cegos na nossa vida. E temos de ter cuidado com isso. O que são os pontos cegos que eu tenho na minha vida? Sabem quais são? São as fraquezas que eu tenho e que eu não vejo. São as fraquezas que eu tenho e que eu não reconheço. São as fraquezas que eu tenho e que só os outros veem. Porque eu ainda não vi fraquezas que eu tenho e eu devia ver. Nós sabemos. Nós aqui todos sabemos das tuas fraquezas. Só tu é que não vês. Tens um ponto cego. Por isso deves ir num espírito humilde. É por isso que nós devemos ir num espírito humilde. Porque todos nós temos pontos cegos. Não estou a dizer que o outro é que tem os pontos cegos, todos nós sabemos e ele não vê. É, todos vocês sabem e eu não vejo. No mesmo sermão da montanha, o Senhor Jesus Cristo disse isto. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês o ponto cego que tens na tua vida? E que por acaso até um caminhão, um tiro, vai-te ultrapassar um tiro e nem um tiro tu vês. Porque estás no ponto cego.
E não vês a trave. Porque é que tu reparas no cisco? O cisco é o argueiro. O cisco é uma coisa pequenina. É aquela coisinha pequenina que nos entra na vista e nos incomoda tanto a vista. É um ciscozinho, aquilo nem se vê. A gente quer tirar e nem sabe como. Porque a gente não consegue ver aquilo. Porque reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então cuida em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E por isso quando vais falar com o teu irmão, tu vai falar com ele, mas vai em espírito de humildade, porque ele tem um cisco e tu tens uma trave. Tens um ponto cego. Por acaso estou curioso de saber quais são os pontos cegos da minha vida. Também os tenho. Vocês é que vê. Que Deus nos ajude. Mas já agora ajudem-me a eu ver também. Vai aí um caminhão de tiro a passar e tu não estás a ver. Vai com a consciência de que tu não és melhor do que ele. Mas vai com a consciência de que tu és pior do que ele. Porque aquilo que ele tem é um cisco comparado com a trave que talvez exista na tua vida. Portanto, temos que começar connosco. Terei sido surrealista? Terei sido esquisito? Terei sido insensível? Terei sido super exigente? Quais são os meus pontos cegos? Em quarto lugar, temos que parar, não é? Temos que parar. Isto não dá. Mas, se a gente for por aqui, eu já vou concluir. É sentirmos a dor do outro, entendendo a situação pela perspectiva dele. Nós pensamos que os conflitos se dão por ideias diferentes, se dão por pensamentos diferentes, mas não é. Os conflitos não acontecem por termos pensamentos diferentes e ideias diferentes. Nós podemos ter pensamentos diferentes e ideias diferentes e não termos conflito. Conflito dá-se por haver sentimentos feridos. Eu tinha muito para vos dizer sobre isto, eu não vou ter tempo. Mas era mais para a frente. Há palavras que devem estar proibidas no nosso vocabulário e que nunca as devemos pronunciar num relacionamento. Especialmente aqueles que são casados, mas não só os casados. Sabem que no tempo da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos da América, se quiserem o Pacto de Varsóvia e a NATO, eles estavam sempre ali naquele clima de Guerra Fria, havia sempre um clima de tensão, era um conflito latente, conflito permanente. Mas eles sabiam até onde podiam ir, mas eles não podiam ir além daquilo. Eles sabiam que não podiam carregar na bomba atómica, eles sabiam que não podiam carregar na arma nuclear, eles sabiam disso. Porque se fizessem isso era o fim deles. E o fim de alguns casamentos e o fim de alguns outros relacionamentos dá-se porque se faltou a respeito, porque se foi além da marca, porque se carregou no botão que não se devia carregar. O problema não são ideias diferentes, não são pensamentos diferentes. Alguns até podem dizer, ideias diferentes. Não é isso. Sentimentos feridos. Nunca ouviste dizer que pessoas feridas ferem pessoas? E as pessoas que não ferem os outros são pessoas que não têm feridas. Quando vires alguém a ferir, deves perguntar onde é que está a ferida dele. Ou dela. É porque tem alguma ferida. Porque as pessoas feridas são as pessoas que ferem. As pessoas que estão bem nunca colocam mal às outras pessoas. As pessoas que são alegres alegram as outras pessoas. As pessoas que desfrutam de paz, os que estiverem à volta dele ou dela, são pessoas que desfrutam da sua paz. Mas se eu estiver ferido interiormente,
eu vou ferir os outros. E quanto mais ferido eu estiver, mais feridas causarei. Vocês nunca viram aquela situação que há um indivíduo qualquer com o seu problema na vida, não sei o que, uma grande discussão, uma grande não sei o que mais. E de repente, entrou alguém em cena, que nem sabia de nada, e de repente leva com 3 ou 4 dele. O que é que eu fiz? Levou, porque o outro já estava ferido. As pessoas que mais necessitam de amor, sabem quem são? Sabem? São as pessoas que menos merecem. Eu era um Deus. Não merecia amor nenhum da parte do meu Deus. E Ele deu-me. E como é que eu faço com os outros que não merecem? Eu acho que não merecem. As pessoas que menos queremos ao pé de nós são as pessoas que mais precisam de doses maciças de amor da nossa parte. Se queres ajudar, tens que lidar com as suas feridas, com as suas necessidades. Tens que contemplar isto. Se quiseres ser um bom vendedor, isto é apenas uma mera ilustração, vale o que vale, mas é verdadeira. Se quiseres ser um bom vendedor, eu não sou vendedor e portanto não percebo nada disto, mas alguém disse isto e é verdade. Se quiseres ser um bom vendedor, não procures impingir o produto para que a pessoa compre. Deves focar-te nas necessidades que a pessoa tem. E dizer, tu tens esta necessidade, tens aquela, e depois a pessoa vai perceber que precisa daquele produto. Não impinjas o produto. Fala-lhe da necessidade. Procura ouvir as emoções que estão por detrás das palavras que a pessoa utiliza. As pessoas às vezes dizem uma coisa, mas sentem outra. Por exemplo, como é que estás? Estou bem. O estou bem dela é não estou bem. Não é que ela disse estou bem, mas não está. Não está. Nós temos que ler as emoções por trás das palavras. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Se cumprires as 2 primeiras injunções deste versículo, que diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, a terceira injunção, que é, tardio para se irar, nunca vai acontecer. Se eu for pronto para ouvir, e se eu for pronto, se eu for tardio para ouvir, se eu for pronto para ouvir e tardio para falar, eu vou ser tardio para me irar, e não me vou irar. Se não cumprirmos as 2 primeiras injunções, a terceira automática é ira para cima, e por isso é que há tantos que... Ninguém pode ser ao pé deles, que a só se arrepia toda. Quando eles explodem. Não foi por acaso que Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca? Nós devemos ouvir as pessoas pelo menos 2 vezes mais do que aquilo que temos a dizer acerca a elas. Devemos escutar sempre. Escutar. Fala lá, desabafa, vá. Fala lá à vontade. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, que é a humildade. Já falamos nisto, estudamos isto aqui na carta aos Filipenses, ainda há pouco tempo, que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2, 4, 5. Nós tornamos-nos mais como o Senhor quando nos focalizamos mais nos interesses dos outros do que nos nossos próprios interesses. Na cruz, e isto é fantástico, o Senhor Jesus Cristo não estava focado em si. Não estava focado na sua dor. E quão grande foi a sua dor. E nós ainda ouvimos um bocado acerca da dor dele, que o nosso irmão José Carvalho referiu na ceia do Senhor há pouco. Estava focado nos outros. Sabem o que é que lemos dele na cruz? Ele disse, Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Onde é que ele estava focado?
Quem é que tinha razão? Quem é que tinha a culpa? Onde é que ele tinha os olhos? Tenta ver a perspectiva deles. Há um provérbio chinês que diz, com muita sabedoria, diz isto: procura compreender antes de procurar ser compreendido. Se quiser ser compreendido, procura primeiro compreender os outros. Mas nós que somos fortes, diz Paulo aos Romanos, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para edificação. Só um pequeno pormenor. Consideras-te forte, certo? Eu ainda não ouvi ninguém que dissesse assim, eu não sou forte. Quando a Bíblia diz aqui assim, eu vou explicar. Não é que alguém me tenha dito isto, naturalmente. Mas pensa, quando nós normalmente lemos Romanos capítulo 15, versículos 1 e 2, que diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Todos nós nos pomos do lado dos fortes, os outros é que são os fracos. Ainda para mais, o apóstolo Paulo ajuda porque diz todos nós, eu também. E está bem, está bem. Está bem que te consideres forte, que é para exatamente pensar nos outros, que precisam de ti. Não é só dizer que és forte. Então se és forte, agora faz como um forte. Ou então és um fraco. Eu vou terminar. Eu tenho que terminar. Eu peço desculpa. Olha, paciência. Não é por a gente falar muito também que vou ajudar muito. Em quinto lugar, quando falares, fala a verdade, mas com tato. A Bíblia diz para falarmos com amor. Eu ontem, houve alguém que publicou uma coisa na internet e eu depois fui ver e era só disparates. E eu apeteceu-me escrever lá nos comentários, até pensei e escrevi. Até aquilo que tinha várias coisas. Em primeiro lugar, a pessoa não dizia a verdade. Depois não dizia a verdade com humor. Depois a pessoa... para várias coisas. Até nem escrever sabia. Não tinha lógica. Uma série de coisas. E eu comecei a escrever. E eu, graças a Deus, porque in extremis, não publiquei aquilo. Achei que não devia pôr. Para! Travei! Queres fazer uma reparação que podes correr o risco de reparar também tu no espírito não correto. Ainda que eu estivesse a procurar dar-lhe a maior correção possível. Mas dizer a verdade não chega. Se dizes ofensivamente, a reação vai ser defensiva. As pessoas ouvem mais depressa a emoção do que as palavras. E isto é muito importante. Nunca digas... Podes dizer a verdade, mas nunca chegues ao pé da pessoa com quem tens um problema e dizes assim: fiquei magoado porque me tratas sempre assim. Epá, isso nunca se diz. Tu por aí não vais lá. Ou é sempre a mesma coisa. Não vais por aí. Ao ajudar, nunca digas: o problema é que és insensível. Nunca digas isso. Diz antes assim: tu és muito sensível. Epá, mas naquele momento não foste sensível. E a pessoa vai pensar assim: pá, eu sou sensível. Pá, falhei ali e tal, mas sou sensível. Mas falhei ali. Todos nós somos sensíveis. O problema é que muitas vezes não somos. Há alguns, diz Salomão, cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. E há outra versão que diz: a língua dos sábios cura. Por último, penúltimo, resolve o problema, não resolvas a culpa. Não estás ali para resolver a culpa, estás ali para resolver o problema. Não é? Temos que atacar o problema e não atacar o outro. Por causa da culpa. Quem tem culpa, quem tem culpa, quem não tem culpa, quem tem culpa. Vou só ler um versículo em duas versões. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera
que é intimidar, ameaçar, da malícia, palavras que ferem ou diminuir a pessoa, da maledicência, não insultar, das palavras torpes da vossa boca. Há outra versão que diz assim: mas livrem-se, mas agora livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da vossa boca, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Há um pequeno pormenor importante. Nós nunca sabemos quais as motivações do outro. Porque há uma razão para. E às vezes não sabemos qual é a razão. Portanto, temos de ter muito cuidado. E a julgar, temos de ter muito cuidado. Por último, focarmos-nos na reconciliação, em restabelecer a relação. Eu já falei há bocado que podemos discordar sem ser desagradáveis. E isso chama-se maturidade, chama-se sabedoria, chama-se ser como Cristo. Quando nos focamos na restauração do relacionamento, o problema torna-se insignificante. Sabem? Até porque às vezes os problemas são mexerucos, aquilo é a zero. Se nós formos analisar muitos dos problemas que produzem conflitos, são problemas que não valem nada. Se nós nos focarmos na reconciliação, o problema perde a intensidade, perde o tamanho, perde a importância. E para terminar, nós estamos num mundo de permanentes conflitos, foi assim que eu comecei. Guerras, divisões, argumentações, racismo, violência, é o nosso mundo, tribalismo, terrorismo, e o resultado é relacionamentos quebrados, economias quebradas, governos quebrados, se quiserem desfeitos, casamentos quebrados, vidas quebradas e corações partidos. O desafio para nós é sermos um agente da reconciliação, sermos uma ponte, não sermos um muro. E como eu disse no princípio, segundo aos Coríntios 5, versículos 18 a 20, Deus deu-nos o ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a mensagem da reconciliação, e não imputando os seus pecados. E pôs em nós a mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Nós temos este ministério da reconciliação que é maior, que é a reconciliação com Deus, e isso inclui um ministério que eu poderia chamar menor, mas é importante, que é a reconciliação de uns com os outros. Termino como comecei: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que Deus nos ajude.